Paz do Senhor, a paz do Senhor. Vamos estar aqui dando prosseguimento nesta aula deste curso Rota 66, Viajando pela Bíblia. Hoje nós vamos estar percorrendo aqui na aula de número 9, uma aula muito especial que foi preparada com muito carinho para que você possa desfrutar e que nós possamos aprender muito da palavra de Deus nesta aula. Vamos dar aqui prosseguimento à aula? Vamos lá. A aula passada nós aprendemos sobre a acomodação ali da arca, né? Nós aprendemos várias coisas. Os animais podem hibernar, comeria poucos resíduos biológicos, processo lento de desenvolvimento, né? O batimento cardíaco de um urso em média é 30 a 50 batidas por minuto, ao hibernar é 3 a 5. Nós aprendemos muito sobre o compartimento da arca e assim por diante. Vamos lá. A arca existe nos dias de hoje? Esta é a pergunta. Vamos ver a localização da arca. Observamos aqui que a localização da arca é nas montanhas do Ararat. Gênesis capítulo 8, versículo de número 4. Onde fica as montanhas de Ararat? Fica na região do Ararat. 4 países dizem ser o dono dela. Tem 4 países que dizem ser o dono dessa arca por causa do território. Os turcos, os iraquianos, os armenos e o Azerbaijão. São 4 países que ficam ao redor desta montanha, que esta montanha tem guerra, lutas para quem é o dono dessa localização. E coisa muito importante, que nesta guerra que esses países não deixam entrar, quando os turcos deixam, o iraquiano não deixa e assim por diante. Então Deus, na realidade, está protegendo a sua arca através deste contrito que há nesses 4 países. Ser dono, diz ser dono, cada um deles diz ser dono deste local. Vamos lá. É um lugar de difícil acesso para pesquisa. Terá que ter autorização dos 4 países e também da dificuldade climática da montanha. Então, uma coisa quase impossível é ter autorização dos 4 países. E mesmo tendo essa autorização, o grande problema também é a dificuldade climática ali daquela montanha, muita geleira. A arca está debaixo de 10 metros de gelo e em uma região de 32 quilômetros cúbicos, então é complicado para chegar até lá, né? Você observa que 10 metros de gelo não é fácil chegar até esta arca. E essa geleira também protege também a madeira. Onde ficavam as montanhas de Ararat? Vamos lá. Observamos aqui que as montanhas de Ararat, onde que ficava? Aqui tem o Azerbaijão, quando nós lemos dos 4 países aí, nós estudamos a Turquia. Observa a Turquia, observa o Éden, onde ficava aqui o Éden antigo, que nós estudamos nas aulas passadas. E aqui o rio Tigre, você lembra do rio Tigre, você lembra também do rio Eufrates, onde o Éden provavelmente ficava no encontro desses 2 rios. Era 4, mas agora são 2 rios. E nós observamos aqui que aqui está, olha que coisa interessante aqui, ó. Aqui nós vemos aqui o Iraque, né? Nós vemos aqui. E nós vemos aqui também a Armênia. E onde fica aqui nas montanhas de Ararat? Aqui próximo da Armênia. Observa os países que estão em volta e se diz dono deste local. Então a complicação está aqui. Então está bem aqui as montanhas, bem no alto, as montanhas de Ararat. E a Bíblia diz que foi 7 metros acima dessas montanhas que teve água, a enchente. Imagina, né, que coisa fantástica que Deus é, o trabalhar de Deus. É muito bom estudar a palavra de Deus, que nós conhecemos coisas geográfica, arqueológica, tantas coisas, para aprendermos matemática, história, português, tudo está dentro da palavra de Deus. Olha para você ver a geleira,
você observa, imagina a dificuldade para que possa chegar até aqui. Isso são fotos feitas de satélite, não são fotos feitas de das proximidades que não pode chegar até lá. Tem que ser satélite, tem que ser muito bem escondido, porque senão é complicado. Se alguém souber que está tirando foto aí, é complicado, né? Porque tem exército, tem olheiros, tem várias forças armadas protegendo este local. Não por causa da arca, mas protegendo o local. O local é rico, né? Nós observamos que o país de Israel é um país pequeno, mas um país muito rico, um país onde há muita guerra, muita gente querendo tomar Israel, porque é a bênção de Deus. Observe só, né? Observe só como é a região, né? Tem algumas casas de volta, mas olha a complicação para chegar até este local. Então observa que uma foto do satélite até parece um barco, né? Então tem algo muito parecido com a arca que está ali naquele lugar. Agora a pergunta é, será que o dilúvio não é um mito? Será que contou essa história não é história de carochinha? Será? Jesus falou do dilúvio. Jesus autenticou o dilúvio. Porque Jesus diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pedro falou também do dilúvio. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpios. Quem falou mais? O escritor da carta aos Hebreus também falou do dilúvio. Ele diz, pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quem mais falou? Agora a observação aqui é quanto tempo Noé e sua família ficaram na arca. Quanto tempo? Vamos ver. Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Vamos lá, a cronologia do dilúvio. Capítulo 7, versículo 11, diz assim que no dia 17 do 2 do ano 600 da vida de Noé, começou o dilúvio. Capítulo 7, versículo 17 diz que dia 27 do 3 do ano 600, choveu 40 dias. Capítulo 8, versículo 4 diz que dia 17 do 7 do ano 600, repousou sobre o monte Ararat. Capítulo 8, versículo 5 diz que no dia 1º do 10 do ano 600, ainda da vida de Noé, apareceram os picos dos montes. Capítulo 8, versículo 14 diz que dia 27 do 2 do ano 601, todos saem da arca. Então observamos que do dia 17 do 2 do 600, 27 do 2 de 601, dá 375 dias, ou seja, 1 ano e 10 dias que eles ficaram ali naquela arca. Olha que tremendo. Olha, eu espero que você tenha aprendido acerca desta aula, né? Eu aguardo você na aula. Vamos para a aula 10, em nome de Jesus.